so juiz gosta so. Narração de chat. Velho, estou ouvindo a narração pelo meu bagulho, velho. Tu tá com a narração do chat ativada. O Bruninho desistiu Narrator. da stream, ainda mais que Eu ele- falei pro Narrator. Chico ativar pra ele Não. escutar isso daqui, ó. Agora já desativei, já. Ah, bem no Chicho. Tá. Mangini voltou e trouxe o carrinho de volta. Fez. Momento. Entrei com o carrinho? Entrou com o carrinho, já tá Ok, sentado. todos estão presentes? Todos se fazem presentes? Todos fazem presente. Estamos. Presente, professor. Presente. Nossa, eu estou Ok. um pouco legal. Ouvido aqui, cara. Qual- Chico, Oi. você está responsável então por apresentar o caso. Tá. Seguinte, na tarde de. Não sei que dia que foi. Bruno Padilha começou com a seguinte ocasião: colocando TNTs ao redor e dentro do prédio mais conhecido como mercado central do nosso mapa. Porém, ele fez isso apenas como forma de brincadeira, sem insinuação que colocaria fogo. Entretanto, o fogo foi colocado em uma das TNTs e acabou explodindo boa parte do primeiro andar. Não. Protesto. satisfeito. Cala tua boca, eu tô apresentando o caso. Não dá pra protestar ainda, porra. Protesto. Nós já estamos apresentando Não de forma ligo. parcial. o Não, caso. a explanação Não, de será forma feita lá parcial, após. não. Apresentando como tá É acontecendo. a partir das testemunhas Não. oculares a gente Tu se tá dá be- os fatos. Apresentando pra Por que Chico quando que ele estão tá acusando falando? o É cliente. só o Chico, cala a boca. Então, Bate no sino, Bruninho! após o ocorrido da primeira explosão, Gabriel Fabrin Schneider foi reconstruir o prédio do primeiro andar. Ele estava reconstruindo o prédio tranquilamente e, enfim, estava sendo reconstruído. Bruno Padilha outra vez colocou TNTs. Embora o Gabi esteja a ficar por uma certa parte ali e tal, e não estava fazendo mais nada, com esse AFK, Bruno começou a indicar o Gabi. E o Gabi deu um tapa levemente forte. Não, eu matei ele. Porque foi a Então, segunda. levemente Eu matei ele. forte. Cala a boca. Levemente forte no Bruno. E o que ocasionou um óbito, né? Levou o Bruno ao óbito. Ok. Nessa, o Bruno se irritou um pouco mais. E, enfim, deu um ponto final no nosso prédio. Até então. Tá, pera, me deixa entender. Após ter sido assassinado pelo Gabriel, ele foi lá e colocou mais TNTs, é isso? Isso. Ah, continue. Após esse ocorrido, como o Matheus entrou no server também, eles tomaram a decisão deliberadamente de colocar a mesma quantidade de, né, olho por olho, dente por dente, e colocar TNT na casa do Bruno e explodir. Com essa explosão, Bruno ficou puto, Gabriel e Matheus ficaram putos também, e ficou por isso. Eles estavam ameaçando explodir mais ainda no prédio, então eu tive que tomar decisões cabíveis e banir preventivamente o Bruno antes que ocorresse casos maiores de explosão. Ok. Darei primeiro, então, a parte de falar para o acusado quanto ao que foi falado aqui pelo escrivão. O quanto... existe alguma coisa que você gostaria de falar por cima? Algo que ele descreveu que não está correto? Algo a mais que aconteceu? Algo a menos? Sim, Vossa Excelência tem um ponto muito importante para explicar aqui que foi citado de forma errada, porque o Chico não estava no server, que é o seguinte: eu explodi o prédio a primeira vez e o Matheus ainda estava no server. Aí eles viram, ficaram putos, encheram de galinha a minha ilha e tacaram uma TNT lá e explodiu. E eu não tinha visto que tinha explodido minha casa, tava de zoeira. Daí eu falei, ficou elas por elas, foda-se. Aí depois, quando eu voltei lá pra minha casa, depois de um tempão, que eu fiquei incomodando o Gabriel e dele me matou também, foi que eu voltei pra casa e vi que a minha casa tava toda explodida. Aí eu fui lá e terminei meu serviço. Apenas isso, juiz. Tá, Obrigado. eu quero entender uma coisa. A primeira vez que você fez o atentado ao mercado lá, mercado principal, foi destruído só o primeiro andar. Tal parte que não tem baús, itens, correto? Tinha item, sim. A princípio, sim, só que eu acho que pegou no de baixo igual, porque tinha uma quantidade de TNT até considerável. Tipo, tinha umas 7 TNT e caiu pra baixo. Tá. Quando foi lá e explodiu pela segunda vez, então, daí foi sim
completamente o prédio? Como foi? Foi tipo assim, explodiu as de cima que eu tinha botado de novo, e daí lá embaixo eu terminei de explodir depois, tipo, que explodiu pra eu não morrer na explosão, porque eu também não sou burro. Ok. A outra parte tem algo a acrescentar? Eu tenho. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro meu cliente antes. Pode falar, meu bem. Faça. Oi, Bruno. Oi. Tu chegou e colocou TNT como quem não quer nada, fazendo piadinha no prédio, correto? Não cheguei fazendo isso daí não. Eu fiz as TNT e deixei ali, falei, vou fazer TNT, porque eu tinha ido lá na Mob Trap, não tenho o que fazer com pólvora, fiz TNT. Aí, nós tava lá na minha casa, e daí eu acho que eu brinquei que eu falei que eu ia explodir as coisas que, tipo, as árvores do Chico, que eu falei que tava na minha ilha, eu falei que eu não queria na minha ilha, porque eu queria construir do meu jeito. Tomado. Foi Explodir isso multado. daqui. Aí, eu peguei Vou explodir isso aqui. e fui lá e só de brincadeira, só que daí eu tirei a árvore do Chico, a principal, que tava bem perto ali. Na verdade, acho que eu nem tirei a árvore de lá, pra falar bem a verdade. Eu acho que ficou lá. Mas enfim, daí eu fiquei com as TNT, e daí eu fiquei, acho que brincando com o Gabriel, falando alguma bobagem ali que eu explodi. E daí o Gabriel falou, vou tacar fogo na tua casa. E daí ele tacou e apagou. Olha aí. Só que daí eu não vi isso, eu já corri reto pro armazém, porque eu sabia que era o prédio que eles mais gostavam, e que eles estavam querendo terminar de construir. E Sobre explodiu a o prédio. ameaça da sua casa inteira pegar fogo. Sim, porque minha casa era de madeira. Todinha de madeira. Não é Com partes em concreto. Não tenho Tem mais. as duas madeiras na casa. Não tinha, era a maior parte em madeira. Pode prosseguir, seu juiz. Tá, sob a Ok. ameaça, então, sobre a ameaça de um possível fogo, de um possível incêndio. Fogamento. Um atentado de fogo. Tu explodiu. Afogamento. Oi, Sinistro repete o que não. falaram por cima ali. Provocado. Sobre a ameaça de um sinistro, tu foi lá e tomou a decisão de explodir o prédio. Sim. Protesto. Não é sinistro se alguém tá botando fogo, Sinistro. tá? Sinistros são acidentes que ocorrem. Se alguém pega um isqueiro na mão e bota, não é mais sinistro, é atentado. Obrigado. Sobre a ameaça de um atentado. Pode seguir, Vossa Você Excelência. fez o atentado, é isso? Ok, calma. Isso. Calma, Exatamente. escrivão, calma. Entendi. A outra parte tem algo a acrescentar? Eu tenho. Ok. Vem à frente. Eu fico aqui mesmo. De frente pro juiz, eu acho. Sabe? Fica aí mesmo. Vou ficar aqui, vou. Aí pega na câmera. Primeiramente, os fatos já foram colocados na mesa. É o Aí. seguinte, Não cai não. tá? Seguinte. Naquela tarde, o Bruno tava todo debochado. A nossa sociedade é uma sociedade coletiva, a gente vive na coletividade. E ele tava se esbanjando, ele tava falando, não, porque a minha ilha é meu, isso é minha, que não sei o que lá. Aí eu falei assim, não, para de não sei o que lá, sei o que. Calma aí que eu me perdi um pouco. Já que é a tua ilha, não sei o que lá, vou botar fogo. Só que eu falei brincando, com um tom de ironia, peguei o isqueiro e botei na terra o fogo. Eu não botei na casa, eu botei na terra. Nisso ele não pensou duas vezes e fez um atentado na porra do prédio. Desculpe pelas palavras aí, Vossa Excelência. Como sabemos... É verdade o que foi falado, Bruno? Foi na terra que ele colocou o fogo? Não, eu lembro que pegou na lateral da casa, porque o fogo pegou bem do ladinho ali e eu saí correndo. Foi na bem terra. Foi do ladinho ali, Gabriel, onde sempre que tinha minha Foi poça na de lava lá terra, que tu ainda colado me na ajudou. casa. Que sempre que tu me ajudou ainda a apagar aquele primeiro fogo que fez na minha casa. Fogo se espalha. A poça de lava era bem longe da casa. Não, sim, porque o Gabriel botou lá pra mim que eu pedi. Chico, tu não estava no E céu, daí Chico. ele pegou e botou do lado, dali do lado da casa onde tinha a poça da lava, que foi retirada mais pra longe depois, ele botou fogo ali, naquela madeira. Ou Não, numa eu não botei na madeira, eu botei na terra. A tua casa era aqui, eu botei o fogo nesse bloco da frente e eu cliquei e apaguei. Bem rápido. Eu vi pegando na madeira, cara. Sim, mas ele tava colado no bloco. Exatamente. Mas Tu eu não cliquei foi chamado e pra apaguei. falar, Matheus. Matheus, quer vir chamar pra falar? Só depois do cara. Seu Pode juiz, chamar posso alguém pra falar, só, posso só Eu tenho- levantar um ponto aqui? Tá, pode sim. O nosso escrivão ali, ele tá tomando as rédeas do julgamento e não tá deixando o senhor falar. Ele tá pedindo para as testemunhas ele falar em não momentos tô que não é gostando pra disso. falar. Ele tá tentando acusar, sendo que ele só tá ali pra escrever, Não, hein? eu tô perguntando pra poder redigir depois. Mas quem preside Tu não a faz audiência é o pergunta. juiz, né? Não, eu tô perguntando pra poder redigir. A única coisa que eu perguntei era aquela... Tu não coisa faz que- pergunta. Dado Sobre uma ao fato de que eu não ameaça. entendo dos acontecimentos,
deixaremos por assim, por enquanto. Mas, realmente, Chico, tente tomar menos as rédeas a partir de agora. Tá bom, perdão. Zé. Um intervalinho Nossa, pra eu gostaria café? de fazer uma pergunta pro... Não. Tá. Eu gostaria de fazer uma Tu não pergunta manda pro aqui, Gabs. Mandinho, quem manda é o juiz. Eu pedi pra ele. Qual? Eu falei Qual pra a ele pergunta? se eu gostaria. Bom, Gabs. Imagina, você finalizou sua casa chinesa, bonita, tá? Tu tá ali, ó. Pô, a do Bruno até não era aquela coisa mais linda, mas ele fez com o esforço e o suor dele, tá? Os recursos que ele ajudou a procurar, que ele tava empenhado, jogando o joguinho na paz, vivendo na sociedade. Imagina se eu chego na tua casa, que tu suou pra fazer, tava lá, pá, alto tutorial no YouTube, altas horas pegando material. Chegou assim, pum, foguinho no lado. Como é que tu ia reagir? Posso te apresentar outro lado? Você pode Imagina. responder a minha pergunta. Então, enquanto, eu vou apenas lhe responda responder a a tua pergunta, Gabriel. pergunta. Ah, Você só entraria responder. em Tá bom, desespero? tá bom. Sim ou não? Dependendo do tom da pessoa que fez o ato e quem é a pessoa. Porque o seu cliente Conhecendo a demonstrou relação sérios sua e do problemas Bruno? mentais. Não, tu já tá respondendo mais do que tu é pra responder. Se fosse, por exemplo, o meu amigo Matheus, eu não tem mostraria, eu não demonstraria medo algum da minha casa pegar Tu não fogo, dá porque exemplo. eu Tu só confio responde na sim ou não quando pessoa. eu pergunto. Cala a boca, Manjinho. Sim ou não o quê? Se Bruno Tu fez fizesse uma o mesmo pergunta com você, complexa. Gabriel. Você fez uma pergunta complexa. Se Bruno fizesse o mesmo perto de sua casa, qual seria a atitude que você tomaria? Eu apagaria o fogo. Isso responde a vossa pergunta? Protesto. Protestar contra o quê? Protesto, ele não Ele apagaria só o fogo. respondeu, não tem o que A relação protestar. do Gabi. Tu conhece a relação do Gabi e do Bruno? De muitos jogos de CS, de LoL, etc. Os quais acabam em Tá usando tu caso tá à parte, mutado. tá usando caso à Eu vou parte. te matar. Eu estou usando a relação de ambos os nossos pessoas aqui presentes. Tu Eu fica peço que quieto, Gabi, não escreve. use relações de jogos anteriores. Nós estamos no Minecraft e apenas tomaremos consequências devido a Minecraft. Conhecendo relações passadas de Minecraft entre Bruno e Gabs. Matança sem limites. Ainda bem que tem respawn nesse jogo. Oxalá se não tivesse. Sabemos que eles não têm um histórico muito bom de provocações, etc. E sempre é muito mais difícil eles levarem tom de brincadeira. Eles acabam levando mais a sério as coisas. Sabendo disso, eu acho que tua tomada de decisão não seria apenas apagar o fogo. Talvez resultaria desespero, matar o Bruno. Enfim. Sem mais perguntas. Protesto. Ok? Gabriel, você tem a palavra. Você tem a palavra. O O que você quer dizer? seguinte, o Gustavo, ele tá tomando partido de outros jogos que eu joguei com o Bruno. É claramente uma parcialidade que vem de antes que ele está trazendo aqui, de coisas que não tem nada a ver, porque eu não me lembro de ter matado o Bruno em nenhum outro servidor. Eu matei nele nesse num momento de raiva, pois ele já tinha explodido o prédio e ele tava me incomodando. O que o Gus tá fazendo é clubismo, ele tá puxando o CS, que o Bruno fica enchendo o saco por qualquer coisinha que acontece no jogo e jogando isso aqui agora. Bruno, Protesto. você recorda de algum outro momento o Gabriel ter te matado enquanto jogava Minecraft? Nenhum momento, Sua Excelência, porém, tem um ponto. A mesma correlação que o Mangini tentou fazer treino do CS, que eu também acho que não deve ser considerado aqui, ele não poderia ficar achando que eu ia trollar a casa dele também, porque essa relação teria que vir do CS também de outros jogos, porque ele não jogou antes junto também. Aí cada um fez a sua casa e todo mundo ficou na sua casa. Apenas isso. E só mais um ponto, quando eu pedi pra não fazerem nada na minha casa ali perto, não é que eu tava não querendo trabalhar com o coletivo, mas todo mundo tinha sua casa e eu não ia lá construir na casa do Chico, na casa do Gabriel ou na casa do Matinho. Todo mundo fazia o que queria e se ajudava para o coletivo ali. Apenas isso. Tá. O Gabriel, essa é a sua parte? Eu posso acrescentar mais uma coisa? Pode. O Bruno, ele tá falando assim agora, mas na hora ele tava debochando sobre a ilha só ser dele, que ele não fazia parte da coletividade e tudo mais. Ele tava sendo debochado. Tá, mas e se eu era debochado, eu fiz a mob trap, que ficou uma merda, ficou, porque eu devia ter subido ela pra cima. Desculpa aí o palavrão, mas eu devia ter subido ela pra caralho lá pra cima. Mas eu fiz a mob trap, eu ajudei em umas coisinhas ali, eu pedi ajuda pra caralho pra vocês. Acho que assim,
Todo mundo participou da coletividade, mas dentro do coletivo também tem individualidades que têm que ser respeitadas. Apenas isso, juiz. Obrigado. Ok. Mais alguma coisa, Gabriel? Bom, o que ele fez não deixa de ser uma afronta ideológica imensa. Por mais que ele ajude, não muda, porque esse pessoal acha que palavras são indiferentes, né? Ah, aquele preto fudido, mas como eu sou racista se eu não fui lá e matei o preto? É só isso que eu tenho a dizer. Protesto. Tá bom. Pode. Analogia Não, hashtag. negado. Pode retornar lá, Gabriel. Matheus, você tem alguma coisa a acrescentar? Eu tenho uma coisa a acrescentar. Eu tenho uma resposta ao advogado de defesa. Há pouco momento atrás, você fez uma... Fica sentado aí na tua. Há pouco tempo atrás, você fez uma pergunta ao meu colega vítima, Gabriel, sobre o fato de cada um ter a sua casa e tal, de alguém chegar e ameaçar colocar fogo. A gente começa pelo ponto de que o prédio é uma instituição não do Gabriel, é uma instituição coletiva. Se o Gabi quiser, se o Bruno quisesse fazer alguma coisa contra o Gabi, por ele ter ameaçado colocar fogo na casa dele, ele fizesse contra ele. E a gente também tem que questionar como é que eu faço isso? Não a dificuldade, mas a complexidade de cada obra. Olha aquilo lá. O prédio a gente demorou um tempão para fazer, foi algo que eu, o Gabi, o Chico fez, não sei se mais alguém ajudou a fazer o prédio, não me lembro. Enquanto a casa do Bruno é uma casa 5x5, enquanto a casa do Bruno é uma casa 5x5, que tu pode reconstruir tipo 2 segundos, enquanto nós a gente teve que juntar mais item depois, enquanto eu e o Gabi fomos reconstruir o prédio, depois que o Bruno deu uma destruída, e depois foi lá e destruiu de novo. Eu admito que eu explodi a casa do Bruno depois disso, mas como o Bruno já falou, ele colocou 7 dinamite no prédio, e eu fui lá e coloquei uma na casa dele. Eu quero um protesto aqui, não um protesto, mas só um ponto. Não foi só uma não, porque uma dinamite não faz Ok, aquela dê seu brincadeira ponto. na minha casa. Mas eu botei só uma. Então alguém fez mais coisa lá, porque eu cheguei lá, tipo, não tinha nem as estruturas do lado da casa. Tipo, tá ligado? Era só, tipo, a ilha destruída, a ilha junto, e, tipo, assim, umas partes do teto só. Não, mas eu só coloquei uma. Se verdade, alguém eu vi fez o mais buraco alguma na ilha. coisa... Posso fazer uma pergunta pro Matinho? Eu só queria acrescentar algo antes de continuarmos, é que no Minecraft não existe perícia, então lidaremos apenas com o acontecimento de fatos, e não com quem fez isso, quem fez aquilo. Como foi feito, como será. Pode continuar. Posso fazer uma pergunta pro Matinho? Faça. Matinho, senta aí. Não, senta tu aí. Por favor, você. Imagina, Eu tô te fazendo pergunta agora. advogado agora, porra. Agora eu vou defender Matinho. o Bruno. Matinho, meritíssimo. Você estava ouvindo da mesma maneira que eu ouvi quando o Matinho desmereceu o suor, o esforço, o trabalho do Bruno para fazer a casa dele. Sendo que nós sabemos que cada um tem seu nível de dificuldade para construir coisas e que o Matinho é alguém com uma certa facilidade, por exemplo. Então, para o Bruno, às vezes, foi muito mais difícil ele ter feito aquela casa. Negado. Só na plateia. Foi muito mais difícil ele ter feito aquela casa do que pro Matheus seria ter feito a mesma casa do Bruno. O Matheus faria em 2 toques, a gente sabe. Agora o Bruno, a gente não sabe a dificuldade que ele tem. E a gente sabe que ele é alguém que está menos presente. Ele não é tanto das construções. E senhor advogado, Só isso recapitulando a fala anterior do amigo Gabriel, falou que eu tinha sérios problemas mentais também, me acusando e dando mais Também. um motivo ainda para fazer esse atentado contra a minha casinha. Discriminação. Então você está querendo utilizar seus problemas mentais como justificativa para tais atos. Não justificativa, mas eu estou botando que eles estão botando que o meu esforço não é válido o suficiente, talvez porque eu tenho problemas mentais. Eu tenho um protesto. Então, Estão ainda fala, dizendo Matinho. que alguma pessoa que tem problemas mentais é algo... Estão depreciando pessoas com problemas mentais. E usando Não, como esse não é o modelo. caso aqui, esse não é o caso aqui, esse não é o caso aqui. Matinho, fala o que tem pra falar. Senta aí, meu bom. Antes de eu dar o ponto que eu quero dar, eu quero comentar também que eu acho que foi equivocado do Gabi falar
negócio de problemas mentais, até porque o Bruno estava incrivelmente consciente do que ele estava fazendo quando fez. Não acho que tenha sido o caso de problemas mentais, alucinógenos, coisas assim. Mas, Apenas uma espécie ocasional. que nem eu falei antes, o prédio demorou dias para já ser construído. Foi eu, o Chico, o Lores, o Gabi. E o Bruno colocou 7 dinamites. Foi eu, o Gabi, levamos um tempinho ali para reconstruir. E eu coloquei uma dinamite na casa do Bruno, que ele poderia ter reconstruído assim, fácil, porque não foi uma baita de uma explosão como foi a no do prédio. Então, estou fazendo essa comparação. Não estou tirando o meu da reta. Tá, é isso? Gostaria de fazer mais uma pergunta pro Martinho. Ou pro Gabs. Pro Martinho que tá de frente. Faz. A última. Senta, Martinho. Você não precisa sentar, cara. Não faria sentido É. isso. Claro que precisa. Ah, Mas então aquela tá. cadeira é tua, cara. Martinho. Mas eu tenho que levantar pra fazer aqui, ó. Pá, Vai fazer. conversar, entendeu? Faça, então, pode fazer. Matinho. Vocês explodiram a casa do Bruno, certo? Não, eu. Tu explodiu a casa do Bruno. Tu assume. Foi tu. Eu assumo esse BO. Tá. E o atentado das galinhas, cujo encheram a casa do Bruno de galinhas e ainda ameaçaram tocar fogo e explodir com as galinhas dentro. Crueldade animal, além de tudo. O que você tem a dizer sobre isso, Matinho? Galinha não Foi chora. isso mesmo. Vocês ameaçaram matar um monte de galinhas que vocês colocaram ainda, forçaram elas a estarem ali e ainda quiseram matar todas elas explodindo ou tacando fogo na casa do Bruno. Advogado, posso só fazer um ponto aqui? As galinhas foi depois também. As primeiras galinhas que tinham lá, acho que na primeira explosão, não sei. Acho que tinha sido o Chico, não sei quem que fez, na verdade. Eu não boto galinha. Não é, quem que foi aquela que fez aquela coisa das galinhas lá que eu entrei no server, tava tudo lagado, que estavam falando. Eu e o Gabi. Pois é, então. Aí tinha um monte na minha ilha, aí depois que explodiram minha casa, tinha mais, tipo, aí sim que encheram de galinha na minha ilha. Não, realmente. Depois Então que o ainda Bruno mataram um par de galinha. Então, Vai. não Ah, houve, então, juiz, eu tenho provas ainda desse atentado, porque eu tô aqui, ó, com 1, 2, 3, 4 pack e meio de ovo, só que eu recolhi na minha ilha naquele tempo que eu fiquei vivo antes de tomar um ban. Isso Não, são e- provas sólidas, E meritíssimo. eu tô aqui com 1, 2, 3 Segue índiozinhos, minhas provas. 4, 5, 6 índios. Ah, tá. Eu tô com prints do prédio destruído que eu tive que reconstruir depois. Caralho. Tá difícil. Dificuldades técnicas. Cara, aperta Ctrl o quê? Mas é o que eu tô fazendo, eu dropei tudo uma vez, só que tá dando problema por causa da cerca, eu acho. Já posso Aí, falar? Espero o juiz voltar pro posto dele ali, por gentileza. Faz. Calma aí. Aqui, ó, vou Tô dando dar... problemas aqui. Aí, ó, aí. Foi. Peguei. Ok. Você tem alguma prova, Martinho? Ah, e eu ainda tenho 64 pack de galinha aqui que eu tive que matar na minha ilha, tá? Eu tenho O que é pra ser isso aqui? É um balde O que é pra... Do que é essa? de ferro. Eu realmente admito que depois que o. Tu vai ficar aí, meu? Eu quero saber o que é esse balde. Não, eu só dropei o balde mesmo. Eu realmente admito que depois que o Bruno explodiu a casa, eu e, se eu não me engano, o Gabi me ajudou a fazer isso. A gente foi lá e pegou várias galinhas para colocar na casa dele, como forma de protesto. E daí eu fui lá e explodi uma TNT na casa dele. Eu não tenho. Como é que eu posso dizer? remorso. Não, Remorso. não vai escrever remorso aí. Eu não tenho remorso nenhum. Tá. Eu não tenho. Eu não estou ciente de se alguma galinha morreu durante essa explosão. Eu imagino que não, porque eu não deixei nenhuma dentro da casa, eu botei TNT dentro da casa. Mas se teve crueldade animal, a galinha morreu sem sentir dor nenhuma, morreu na hora ali. Juiz, Ok, posso Bruno, levantar um ponto Você também? era detentor de alguma das galinhas? Não, mas de um cachorro que foi morto, vulgo João Marconha, que Gabriel matou, que se eu não me engano foi ele que matou. Ó, E só mais um Opa. ponto, seu juiz. Uma coisa que foi feita nesse server, que é um esculacho, a maior prova do crime contra eles, eles apagaram que eles destruíram a minha casa e construíram um moinho lá.
Apenas isso. Pera, eu não entendi esse último ponto. Eles destruíram a Ele minha foi casa lá construído. e construíram um moinho. E lá ia dar pra ver exatamente aquilo que eu falei antes, que não foi só uma TNT ou alguém fez alguma coisa depois lá. E se eu Porque eu cheguei, pintei? tipo... Que, Chico? Mas E se eu também não dá printei? pra saber o quão explodido ficou o prédio, porque o Chico Dá porque tem reconstruiu. print. Mas eu printei. É, Tem dá print. pra... Não, mas tu não printou tudo. Deixa eu ver. Ok, peço que as devidas prints sejam enviadas no Deixa eu ver se bate-papo. tem print aqui mesmo, cara. E a gente não tava querendo. Sim, sim. Eu acho que apagar. tem eu acho que tem uma imagem do prédio no próprio grupo lá da ditadura. Não, eu tirei print da tua casa também, Bruno. Eu quero falar, eu quero falar. Posso falar? Não, aqui Vale. já tinha sido boa parte já destruída já da casa do Bruno, mas eu tirei print igual, então a parte que tá ali destruída, dá pra ver que foi quebrada realmente. Quero falar. Tá, manda lá no bate-papo, escribam. Escriba. Vou mandar os dois. Ok, fale, Matinho. O fato de ter um moinho agora onde era a tua casa, não era como ideia de apagar prova nenhuma, era como forma de apagar o teu legado nesse servidor, pelas coisas que tu fez contra a comunidade. Posso falar uma coisa? Não acusei que vocês tentaram apagar a prova, mas eu só estou falando que a prova foi apagada. E só mais uma frase de efeito aqui, meu legado jamais será apagado. Isso daí é um print da gente destruindo a casa do Bruno, não de quando a casa foi Eu sei, explodida. mas olha lá, tipo assim, deu pra ver que pelos blocos dropados no chão, sobrou muita estrutura ainda. Sim, mas olha ali a pessoa do lado quebrando. Tipo, uma TNT não faz isso, tá ligado? E a minha casa tava tipo, bem pior. Aqui do lado, ali onde tem aquela árvore, pra esquerda ali do print, aquela parte ele já nem tinha. A árvore não tinha um pedaço do chão junto. Não, aquela árvore não foi plantada de volta. Cara, a única parte que dava pra ver explodida era atrás da casa. Na frente só foi quebrado os vidros. Da casa. Isso eu tenho certeza. A única parte que foi destruída foi atrás da casa, aí onde é que tinha teus baús e a tua cama, só. Ok. Ok, alguma coisa a acrescentar a mais? Matinho, o advogado gostaria de falar? Pela porta da pra Não ver quero. que foi Pergunta quebrada, é pro aquela parte Matinho. do chão lá, velho. Faça a pergunta então. Matinho, às vezes a gente mentir pra gente mesmo, limpa a consciência e se a gente consegue dormir tranquilo, tá tudo bem. Né? Mas às vezes não tá tudo bem. No momento que tu bota uma TNT, sabendo o range de explosão da TNT, que eu sei que tu sabe, sabendo tudo o que pode acontecer, tu sabe que tu botou muitos animais em risco com aquela TNT. Sim ou não? Cara, esse é o teu ponto, cara. Esse é o teu ponto Só pra eu importante escrever, agora. Só pra eu escrever. É. Você não é obrigado a responder essa pergunta, Matheus. Advogado, volte se sentar. O teu único objetivo era defender o Bruno, e agora que tu não consegue defender ele, tu tá defendendo galinha que morreu. Protesto, tô sendo Matinho, atacado pode aqui. voltar ao seu lugar. Obrigado. Ok. Escribão, tem algo a acrescentar? Ué? É que tá Eu acrescentando queria bastante relatar coisa. que ambas as partes deram um depoimento muito bem representativo. Algumas partes, se me permite como é que é? A anotação lá, o comentário, se permite o comentário pela parte do Mangini, foram bem vitimalistas, ele tentou vitimizar muito a parte do Bruno, usando argumentos que não faziam coerência com o caso, tentando ligar argumentos que não existiam, por exemplo, esse negócio agora que foi falado por último agora de cuidar de animais. Ninguém liga pra cuidar de animais, a não ser que seja uma coisa doméstica, tipo, tu come galinha, cara, não tem essa, velho. Mas e o meu cachorro, Testo, como é que o fica? cachorro do Bruno foi Por isso morto. que eu falei, se não for animal de estimação. E aí tinha uma Ok, name tag calma. chamada João Marconha, Eu velho. tô Bruno, vitimizando ele, Bruno, sendo que o fato você, aconteceu. o dono do cachorro, eu quero que você me explique em que momento que seu cachorro foi morto na ordem cronológica desses fatos. Boa. A ordem provavelmente foi... Ó, eu vou dizer provavelmente porque eu não posso te dar uma certeza e eu tô sendo 100% honesto aqui. A hora que o Gabi me matou, eu acho que eu tinha dado um hit nele 100% também. preciso. Aí a gente tinha se dado o hit, coisa errada, e ficou se bobeando. Só que daí, ele me matou, e daí eu comecei a tipo, ficar em roda dele, sabe? Sarneando, que nem ele falou. E daí ele falou, vou matar teu cachorro, vou matar teu cachorro.
quando chego na minha ilha, onde está meu cachorro, não tá meu cachorro e não tá minha casa. Então, provavelmente, ou morreu na explosão, ou foi morto pelo Gabriel. Aí, esse ponto eu não posso acusar, tipo, nenhum dos dois falando assim, tipo, certeza que foi um deles. Tá. Gabi. Outra Gabi coisa tá de ausente. fato. Gostaria de chamar o Gabi Calma. depois. Outra coisa de fatos anteriores, teve uma parte que foi falada que eu ainda não compreendi muito bem. Você fez as TNTs, por que razão mesmo? Você tinha falado da Mob Trap? Eu fiz a mob trap, ficou uma porcaria, né? Aí tava gerando um monte de item. Eu peguei um monte de pólvora lá e tinha areia. Eu falei, o que dá pra ver com pólvora e areia? TNT. Só que eu tinha ameaçado, tá? Bem entre aspas. Eu já tinha falado isso pro Chico amigavelmente. Que ele tinha construído as árvores do pântano ali do lado da minha ilha. E um caminho de como é que é? Aquela folhinha que fica em cima. Vitória Red. Beleza, aquilo lá, a folhinha ainda ajudava pra ir pra ilha dele. Só que a árvore era muito feia, porque eu queria terminar de construir na minha casa ali. Só que eu tava tentando fazer outras coisas, tipo picareta, que eu fiz aqui uma deficiência, tá na minha mão aqui, enfim. Aí eu falei assim, Chico, eu vou explodir isso daí se tu não tirar. Só que eu não explodi e deixei as TNT lá. Aí que aconteceu o caso de supostamente tacar fogo na minha casa, né? Tipo, foi do lado ali, ou foi do lado, eu acho que o Gabriel falou, né? Não foi na própria casa, mas pra mim, eu vi que foi na casa, que pegou numa madeira. E daí eu peguei as TNT que já estavam no meu inventário e só aproveitei e fui lá explodir. Então, antes de você explodir propriamente, a ameaça foi apenas verbal. Você não havia colocado TNTs no mercado. Não tinha colocado Eu ainda. havia entendido errado os fatos, então. Ok. Posso fazer uma pergunta também, se o senhor meritíssimo me... Pode fazer. Então, o argumento dado pela Mangini há pouco tempo atrás foi que o Matheus estava ciente do dano que uma TNT causava em uma casa e o range dela, possível range dela. Se ele sabia o quanto uma causava efeito, 7 em um mesmo espaço causariam muito mais estrago. Tá, posso levantar só um ponto? Mas eu não tô tentando falar que eu não fiz consciente, eu fiz consciente, eu sabia que eu ia destruir o prédio. Então. Aí, o ponto é que o Chico, tipo, o Matheus falou assim, que foi uma TNT só, e tipo, só que, cara, minha casa tava inteira destruída, sem cachorro e cheio de galinha. Tipo, uma TNT, se vocês botaram dentro, não ia matar o meu cachorro que tava, tipo, do lado de fora da casa. E tipo, isso eu fiz consciente. O que eu tô falando eu fiz consciente, eu sabia que eu ia destruir o prédio e eu queria destruir o prédio. Em nenhum momento eu falei que não. Objeção. Fale, Matheus. A TNT não matou o teu cachorro. Ela só Não, né? É isso que eu tô tentando falar, sabe? Foi o Tipo, que ele que o acabou de ponto do dizer. Mangini não faz sentido nisso, da TNT, da range da TNT, não faz sentido. Tá, entendi que tu tava me acusando. Não, é isso que eu falei, tipo, porque o que eu falei foi, se a TNT foi dentro da casa, nunca quer matar o cachorro que tava sempre do lado de fora, sabe? Tipo, não fazia sentido. Ele não quer ser ajudado, Mangi. Cara, temos que trabalhar com a verdade, apenas com a verdade, cara. Não, tá certo, cara, tá certo, eu tenho que porque provar um agora tem ponto chance aqui, do cara, porque cachorro eu tô ter sido contra um matado à complô, velho. espadada. Tá. Pelo menos não foi a flechada igual o gato do Gabi. Olha aí. Que pecado. Ok. O Gabi tá aí? O Gabi tá ausente. Ainda tá ausente, cara. Tá. Como que você é ausente? Onde é que ele foi, cara? Tá lá no SS. Tá merda. Como é que é? Tá no Tá na SS. SS. Foi trabalhar. Tá. Deixa eu... Ok. Alguém tem algum ponto a acrescentar? Eu acho que era só isso da minha parte. Matheus, tem algum ponto nesse papo? No momento, não. Não querendo Ok. botar palavras na boca do Gabriel, mas eu acho que o Gabriel não teria muito mais o que falar, porque quem tava no server só aquela hora era só eu, o Matheus e o Gabriel. E, tipo, o que aconteceu era só nós que sabíamos, e tipo, é meio que isso. Ninguém mentiu aqui, pra falar bem a verdade. Esclarecendo os pensamentos. O acontecimento mais grave foi definitivamente a explosão no mercado central. Mas, especificamente, a segunda que pegou os baús no andar inferior. E até o terceiro andar do prédio. Não pegou os baús do andar inferior. Pegou. Pegou sim. Pegou. Foram muito pouco danificados comparado ao resto do prédio. Pelo que me informaram, vulgo Gabs. É que os A itens questão ainda, é que o Minecraft, eu estou classificando os crimes como
assassinato no Minecraft não é um crime grave. Tendo em vista que nós usamos Keep Inventory. Não tem Keep Inventory, mas tem a questão do quê? Você pode voltar e recuperar seus itens. Não é um Certo. crime tão grave quanto explodir itens que não voltam. Só perde o XP. Mas o XP tem uma farm que ele mesmo construiu. XP também, por isso que eu tô dizendo. A questão é, o crime de assassinato no Minecraft não é classificado nem perto de grave, é um crime leve, se não está no modo hardcore. Ok? Agora, essa parte das galinhas que causam lag ao servidor, eu vou colocar como uma categorização média de marginalidade, vista que atrapalha todo o servidor a questão do lag, E tinha e muita também galinha. foi utilizado para atrapalhar a Ilha do Bruno. Eu acho isso justo, né? Um comentário aqui. Outro Fora a ponto... plantação de árvore que fizeram na casa do Bruno. Não, tipo, Não, a não. plantação, eu conversei com o Chico, e daí tanto que eu fiquei nessa da brincadeira aí de falar, tipo, eu vou explodir. Só que eu não tirei, eu ia tirar Isso. quando eu fizesse alguma coisa ali. Não, a plantação também será desconsiderada sendo algo que estava na... Por mais que vocês digam algo como coletivo, vocês também têm o terreno de vocês da casa de vocês. É, mas- No momento que É, vocês tipo, fazem a a casa em um plantação foi só local, pra levantar esse o ponto. local... Calma. No momento que vocês fazem uma casa no local no Minecraft, essa casa não pode ser modificada por outros jogadores sem ter a permissão do dono. Ok? Isso é classificado, então, como um crime no Minecraft, como obstrução de construção, que é um crime grave. É um crime grave. Ok? Então, do meu ponto de vista também, o Bruno falou sobre a questão da individualidade na coletividade, mas essa é a questão. Se você tivesse explodido a casa do Gabi e vocês ficassem nesse jogo de se envolver, não estaria nem tendo esse tribunal aqui. A questão foi que o crime que o Bruno proferiu foi contra o mercado central, Posso só cujo levantar um os ponto... itens de todos os indivíduos do servidor estavam compartilhados. É uma construção que todos têm um esforço nela, sendo colocando item, pegando item, construindo ela. Por conta disso que o culpado é o Bruno. Calma, essa não é a batida do martelo ainda. O Bruno tá na cal, Mas- gente. O crime mais grave cometido foi esse. Certo. Porém, eu não vou declarar... Seria injusto declarar apenas o Bruno como culpado, sendo que os outros tiveram medidas precipitadas e atuaram antes de um julgamento. Concordo. Inclusive com banimento. Eu já tenho uma punição em mente, mas eu ainda vou deixar as partes falarem. Começando pelo Bruno. Pode falar. Vou parar pra Senhor juiz, eu só venho aqui humildemente, falei pro meu advogado antes, que eu só vim aqui pra provar um ponto. Eu poderia sair com o banimento, cara, tanto fazia pra mim, mas eu tinha que provar um ponto, cara, porque fizeram um complô contra mim no dia que eu explodi as coisas. Primeiro que quando explodiram a minha casa, tava o Gabriel e o Alemão e o Matinho junto, tá? Já era 2 contra 1. Aí o Chico me deu instaban, beleza, foi contra a comunidade, aí já é 3 contra 1. Só que, tipo assim, eles também destruíram a minha casa. Por mais que não fosse coisa, mas acabou com meus itens, com meus diamantes que eu tinha no meu baú. Sim. Acabou com um monte sim. de coisa. A única coisa que eu salvei boa que eu tenho é minha picareta de eficiência, que eu tinha conseguido um XP pra caralho na minha farm horrível de XP. E aí foi isso que eu consegui salvar. Porque o resto foi, tipo, tudo pra casa do caralho. Aí, pra mim, pelo menos, é só isso. Eu só queria provar meu ponto e dizer que, cara, vocês tentaram o 3x1, velho. E eu digo uma coisa, eu tanquei. Ok? E é exatamente essa questão. Se isso não tivesse acontecido, outro crime grave que aconteceu foi o assassinato de um cachorro. Outro crime grave, tão grave quanto a obstrução de propriedade. Se vocês não tivessem devolvido isso na mesma moeda para o Bruno, ele teria sido apenas banido do servidor sem nem chance de defesa. Porque ele fez, ele já admitiu e ele sabe que o que ele fez foi errado. Pelo fato de ter sido no coletivo. Confere, Bruno? Confere. Ok. Vossa Excelência. Mas eu não irei dar banimento ao Bruno por conta dessas ações terem sido tomadas com as próprias mãos. Por ambos. Matheus, Gabriel e Chico. Posso um comentário, Vossa Excelência? Comente. Tá, certo. O banimento que, em questão... primeiro eu vou falar um negócio antes. Tu perdeu os teus itens. Mas aí tinha uma questão. Todos foram avisados a partir do momento da construção do prédio que os itens eram para ser colocados no prédio.
Tem pouquíssimos itens na minha casa, tipo assim, alguns blocos de madeira ou de pedra que eu boto lá porque tá com o baú, tá com o inventário lotado e é isso. Algumas armaduras também pra não encher o inventário. Então a maioria dos meus blocos, meus minérios, tudo estão no prédio. Se tu não quisesse que Mas isso, tivesse ó, subido, ponto. tem Isso no é hoje em prédio. dia, porque quando o prédio, aquela época o prédio não tava nem terminado ainda. Faltava o primeiro andar inteiro, ele era tipo um nada, que tinha uma crafting table e só tinha lá embaixo uns baús que não tinha quase Não, nada de o item também. armazém, a parte de cima ali, o primeiro andar ali, bem onde tu explodiu a primeira vez, tinha um monte de fornalha, porque eu coloquei as fornalhas. A parte de baixo, eu terminei o armazém, tava totalmente construído com todos os baús já cheios. Nossa, tava Não, 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 todos os porque baús. eu fui no baú. Cara, eu fui nos baús antes de fazer um monte de coisa, cara. Eu andei muito naquele armazém. Tanto que eu fui lá por causa que eu ficava encantando. O que eu mais procurei naqueles baús lá de baixo era lápis azules. E não tinha nenhuma. Eu tinha que ir Não, todas as lápis vezes pegar na lazuli minha casa. era sempre lá em cima, lápis lazuli, no terceiro andar. Sim, só que não tinha, Segundo. porque eu fui encantar minha picareta e não tinha lá. E daí eu fui procurar embaixo. E lá, tipo, não tinha nada nos baús. É isso que eu tô falando, cara. Não tinha nada. Tu não tava no server naquela hora. O que eu tô falando, naquele momento, naquela hora, não tinha Não, mas nada. não é, eu tava em momentos prévios do negócio. Eu sei como é que eu tinha colocado todos os meus itens lá. Todos os meus itens, todos os itens do Gabi, os itens do Matheus, estavam naquele prédio. Eu acho que não, pelo um ponto bem específico. O Matheus quase não tinha item, ele farmava pra caralho. Pelo menos é o que eu sei, porque eu andava na casa de todo mundo pra ver se tinha alguma coisa. Porque se eu falava, depois eu falava, ó, pega ali, eu te devolvo, não tem problema. Só que, cara, a casa do Matheus não estava nem terminada de construir ainda. O prédio estava pra ser construído, o primeiro andar ali tinha as fornalhas. Realmente, aí tu levantou um ponto que eu tinha esquecido, tinha as fornalhas, isso eu não lembrava. Mas lá embaixo, cara, não tinha nada. Vocês tinham etiquetado só os baús pra dizer o que tinha em cada coisa. Eu gastei Mal é mal 40 ainda. níveis de XP pra etiquetar aquilo lá. Mas assim, já quer levantar XP, né? Por morrer. Mas, Não, não, enfim, tipo, XP, foda-se, tem a farm de XP, tipo, esse não... esse daí Já nem foi lembrou. desconsiderado XP. É. O Ban, Mas o que eu tô falando é que, Já. tipo assim, eu fui nos baús, eu vi também, sabe? Tipo, cara, não tinha, assim, ó, nada. Metade daqueles baús era vazio, cara. Eu Porque tenho uma quando... objeção. Pode falar? Eu Fale, não que eu Matheus. possa permitir, né? Não, mas eu tô termina falando. primeiro, termina primeiro. Não, pra mim era só isso, velho. Pra mim, tipo, cara, eu digo, eu fui lá, eu procurei lápis azul um monte pra encantar meus itens e não achei nada naqueles baús, velho. Mas pode falar. Cara, os baús eles estão cheios agora, né? Só que eles já estavam cheios antes também. Tipo, depois que o prédio foi explodido, por assim dizer, além dele ser reconstruído, nada nos baús foi mudado. Tipo, eu não alterei nada, o Gabi não alterou nada, tipo, de adicionar mais coisa do que já tinha, porque já tinha praticamente tudo colocado dentro dos baús. Tá falando como se a gente tivesse, sei lá, na metade da construção do prédio. O prédio já estava Não, eu não pronto. tô A minha falando que casa eu tô também falando já que o estava prédio pronta. tava pronto, eu tô falando que os baús não tinha nada, velho. Porque eu fui lá, eu tô falando, eu fui lá, não tinha lápis lazuli, cara. Todas as pedras, Cara, todos os minérios, todas as comidas, todas as. velho, não, as sabe por quê? madeira. Porque não tinha nada pronto ainda. A única, era o cara, eu ainda falei pra nós, cara, vamos fazer a mob farm pra nós pegar XP, conseguir encantar nossas coisas, e aí nós começar a fazer as coisas. Tanto que a plantação, a primeira que teve foi eu que fiz, e a farm de bicho ali também foi, porque não tinha nada. A gente não tinha o que armazenar, o que nós tínhamos pra armazenar era pedra, minério e Cara. essas coisas, tipo, a maioria tava nas casas. Porque quando eu pedia, alguém me empresta coisa, tem aqui em casa, pega ele em casa. Não era no armazém. Cara, nessa época, as minhas coisas já tinham sido colocadas no prédio. Mateus, a tua casa não tava nem pronta ainda, velho. A minha casa ficou pronta antes do prédio, cara. Sim, mas o que eu tô falando, tipo, de pronta, é tipo assim, a tua casa, tipo, tinha uma bigorna, a tua cama, se eu não me engano, e uma fornalha, era isso? Sim, A tua casa, e um baú lá em cima. Do armazém. Cara, mas tipo, eu tinha uns 5 baús na minha casa pra colocar coisa. E nessa época minhas coisas já tinham sido colocadas no prédio. As do Chico também, Tá. as do Gabi também, Tá. as do Lores que não. Não, o Ok, Lores nem tava ok. nessa época, o Lores Ok, espera um momento. Enfim, Eu quero informação dos que foram afetados pelo Bruno. A questão é, nessa explosão que acertou os baús, acertou vários baús, alguns baús, você sabe dizer, Matheus? Quais foram, o que aconteceu, quantitativo? Nenhum baú foi destruído. não. A única coisa que foi destruída foi tipo as molduras, né? as molduras em volta dos baús que identificavam eles. Caiu a água em cima e construção. foi gerado um monte de coisa. Ah, ok. Então, as explosões das TNTs não fizeram com que algum item lá dos baús fosse perdido. Não, Não. só as molduras. Mas as Tá, molduras a gente ok. Excelente ponto. Não é um ponto, cara. Só tô É um fato, velho. É um fato. Ó, o ban em questão não foi 3x1. O ban em Ah, questão cara, foi o sim, seguinte. porque tu nem viu o que eles fizeram na minha casa. Eu ainda falei, Exatamente, cara, então foi 3x1, tu decidiu sem nem ter foi. visto o que Não fizeram na foi minha casa, velho. decisão- Não foi decisão a reviria, cara. O Matheus me mandou mensagem, Protesto. o Gabi me ligou e falou o seguinte:
O Bruno tá Calma. explodindo o prédio e ainda tá com TNT. Ele vai assistir mais coisa. Pronto, banir. Cara, eu tô com os mesmos itens que eu tava no meu inventário, tá? Os itens eu dei ali pro Bruninho, que eram os ovos. Cara, eu te mando print do meu inventário. Não tem uma TNT no meu inventário porque eu explodi tudo lá no Mas prédio. é que eu não tinha como saber. Eu bani. Sim, e daí tu baniu, só que tu não sabia nem o que aconteceu na minha casa, velho. Foi o que eu falei, quando eu tomei o banho, ainda falei, cara, vocês estão muito de troll, porque destruíram a minha casa também. Cara, mas é que o seguinte. Exatamente. A tua casa é Ordem. Um ponto. Realmente, a questão aqui do Bruno está correta. Eu acho sim, que deveria ter ocorrido o banimento para que cessassem as Foi só atividades por isso também. criminosas Naquele no servidor. Desculpa. Porém, o mesmo deveria ter sido feito com Gabriel e Matheus. Para ser justo. Concordo. E é por conta. Eu. Caralho! Ih, Não, Ok. ele só deve ter... voltou. E é por conta disso que o Bruno não é o único culpado aqui nessa decisão, nesse julgamento. Se tivesse o que acontecesse foi, o Bruno explodiu a coisa principal, ninguém fez nada, ele foi banido. Ok. O Bruno explodiu a coisa principal, devolveram, explodiu na casa dele. Ele ia fazer mais coisa, ele foi banido. Os outros não, já tá errado. Os outros também fizeram coisas, os outros também cometeram crimes aqui dentro. Todos deveriam ter recebido a mesma suspensão, assim devemos dizer, até o dia do julgamento. A mesma suspensão, mas não foi o mesmo nível de distribuição, cara. E isso não está a critério de você decidir. Não é um critério de decisão. E é por isso que estamos tendo o julgamento, para decidir o que aqui é em tal nível e o que é em tal nível. Excelência, Mas- posso levantar um ponto Exatamente. também? Na Isso- primeira vez, uma TNT na casa dele. Ele Posso estourou levantar um prédio ponto, Excelência, depois. que agora eu lembrei? Você Estavam me acabou de julgando. dizer que não sabia o que tinha acontecido, apenas fez para que parasse. É Mas verdade. ele falou que botou muita TNT, botou 7 TNT. Ele acabou Mas de- ele tinha falado isso quando você baniu ele. A questão é, você baniu apenas ele sem ter como saber o que o Martinho e o Gabi estavam fazendo. É isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que a sua decisão foi errada, ela só não foi completa. É isso. Tá, pode Justo. continuar então, velho. Ok. Não, eu já tô só aqui, beleza, já tá bom esse ponto aí. Ô, Valentina, Pra- ou tu ok. entra ou tu sai, cara. Se Caralho. ninguém tem nenhum. Meu, o Chico tem muito alguma coisa contra a Valentina, não é possível. Não, Ok, cara. ok. Fica entrevistando no vídeo, cara. Eu já tenho uma decisão, porém eu gostaria de fazer ela com o Gabriel junto para que todos aqui presentes ouçam a batida do martelo. Vou perguntar se ele consegue Eu voltar. gostaria de trazer um ponto também. Enquanto o Matheus vê com o Gabi, fale seu ponto, imagina. Achei que eu tava mutado. Pô, esse comportamento do Chico, não é de hoje, né? De tomar decisão precipitada e sair atirando fogo sem ter, né? Talvez tenha motivo às vezes ele não tem direito, mas um ótimo exemplo a gente citar aqui foi quando ele estava tendo uma discussão com o Neumann em um servidor de Minecraft também, e simplesmente, depois de umas brigas, o Chico se estourou e deu um clear no Neumann, o que eu acho que é um crime hediondo. Isso aconteceu nesse server? Vale ressaltar de alguém que Opa, calma. De novo, retomando Tal pontos, acontecimento, não Chico, tão- tal acontecimento, você tinha quantos anos de idade? Não, cara, isso faz uns 5 anos pra mais. Só que o seguinte... Você tinha quantos anos de Não, idade? não faz nem Quantos mais anos de idade? dois, hein? Como que 12. foi os dois, cara? Você tinha quantos anos de idade? Eu não Apenas sei. responda. Os 12? Aproximadamente. 13? Ponto inválido do Mangini, continue. Mas mesmo assim, cara, o Barra Excelência, ele posso roubou pedir uma todos coisa os rapidinho itens, aqui? cara. Posso ir no banheiro porque, de verdade, eu estou muito necessitado. E o Tá, veredito- pode ir lá, o Gabi também não tá aqui. Tá bom, obrigado. Eu tenho uma objeção. Esse ponto não faria sentido porque, de novo, você tá retomando jogos passados que não tem a ver com o caso em si. Não. Eu ia é o falar mesmo isso, eu ia jogo. falar isso. Me mandaram só não puxar. Me puxaram.
me mandaram não puxar jogos externos. Tá, O mesmo tá jogo é válido. defendendo o Bruno, tá me A não ser atacando. que tá mudando a cada. Não, tu Tá tá atacando defendendo o Bruno, tá tu me tá atacando atacando. meu cliente desde que começou. Realmente, Então, não, tá o cortando, Chico tá cortando. certo. Você agora mudou o seu posicionamento para um ataque ao invés de uma defesa. Você é um advogado de quê? De ataque ou de defesa, porra? Eu estou buscando defender meu cliente da melhor forma, Me atacando? certo? Você está atacando meu cliente desde que começou o jogo e todos sabem Eu seu perdi comportamento. Eu só per- estou Ele é trazendo o fatos anteriores. acusado. Eu perdi perguntas, eu fiz comentários e eu perguntei pra anotação. Eu não deduzi nada, Tu eu acusou não muitas vezes e tu influí sabe nada disso. no pensamento e eu não eu acusei com base em jogos passados. Foi no Tá, qual STLzinha, que é a aconteceu intenção isso. de você, Gustavo, com essa acusação Difamação feita de ao escrivão? imagem e descredibilidade da fala. Só isso que ele tem. Não entendi o que tu falou porque cortou tua voz. Mas eu Difamação só de imagem e descredibilidade dizer da que fala. não é de hoje que o Chico ele vai lá e toma uma decisão assim. Não é decisão se aconteceu. E eu não tô descredibilizando a fala, eu tô só ressaltando que tu é acostumado a pegar e banir, dar um clear assim quando se estressa, Voltei. sem saber Excelente. de fato o que aconteceu. Ok. Matheus, conseguiu falar com o Gabi? Alô, alô. Ele Ali, conseguiu. vai. Alô. Tô no celular, Gabi tá tá? aí? Se pegar alguém no SS, eu tenho que sair só. Tranquilo. Beleza. Tá, ok. Então, Gabriel, a gente fez os pontos aqui. A princípio vai ser batido o martelo. Tem alguma coisa que você queira acrescentar antes? Mas o que foi decidido? Não, ainda não. Que Foi decidido que pela tomada de atitude sem ter, então, um julgamento após a destruição do mercado central, o mesmo não pode ser apenas banido. Para ser justo, os três deveriam ser banidos juntamente, o que não vai acontecer. Então, será aplicada uma sentença menor a Bruno. Que E é aí, meu aqui, que eu só vou falar quando eu for bater o martelo. Porque não sabe ainda, mas enfim. Tá, mas Entendeu? já tá decidido. pô. Por vocês terem agido precipitadamente após ele ter feito este crime de atentado para com a comunidade do servidor, ele não pode ser o único punido. E para que ele seja o único punido, a punição dele tem que ser menor do que o banimento. Basicamente isso. Anotado. Tá? Pode Ok? ser. Como ninguém tem nada a acrescentar, então eu declaro o Bruno culpado, devendo passar para o modo aventura, sendo liberado disso apenas após participar de uma raid ao Ender Dragon com toda a comunidade. Batido o martelo. Que isso, cara? Protesto, cara! Eu achei muito amo, ignorado esse julgamento. Eu amo o Não, juiz. tá- Isso foi muito de sacanagem, cara. É, eu não, até eu não Não, concordo. isso é tipo muito roleplay, Bruninho. Porra. Ah, mas Espera a gente deixar Ninguém o mandou dentro me escalar pra pra juiz, porra! Não. Agora o povo vai tomar essa porra. Acabou com essa do Bruninho. Presta atenção, Essa presta atenção. Bruninha é foda. Não, ó, se o problema é que tá sendo destruído coisa, o Bruno fica no modo aventura, modo que não pode destruir as coisas, e ao participar ao longo do servidor e raidar o Ender Dragon, ele pode voltar pro modo sobrevivência. Mas isso vai demorar muito. Cara, modo aventura é não poder jogar. Tá, ele mas não tá vocês interessado queriam em banir agora, ele, tá cara, isso ia querendo demorar Não, um nós não pouco queríamos mais. banir ele, nós não Não, queríamos a banir gente ele. queria que Não. ele ficasse banido até acontecer o julgamento. Tá, aconteceu o julgamento aí, se vocês como queriam que ele saísse no modo sobrevivência, isso é uma punição menor. Não, mas é que punição Como menor não? é tão ruim quanto. É igual tá no banimento, só que de perto. Porra. Então é como se ele tivesse banido até que o Ender Dragon, ele pode providenciar as coisas, agilizar a comunidade, fazer engajamento para com os jogadores e participar e matar o Ender Dragon. Ele Cara, não eu pode acho fazer que tinha nada que nem catar depois o algo moral que a gente você precisasse, cara. fica no modo aventura, cara. Ó, eu acho que ele tinha que catar algo muito que a gente precisasse. Tipo assim, a gente Eu acho essa da decisão justa, Chico. Eu Eu ia também até me acho. oferecer a fazer isso. Posso dar um ponto? pode. O seu ponto é sempre Deixa. válido. Eu posso dar um ponto também? A tua skin tá meio calva aí no teu lado esquerdo, hein? Olha o Enderman ali, velho. E, Olha lá, Na Até minha- o Enderman consegue fazer coisa e eu não. deixa eu falar.
Na minha consideração, se o Bruno fosse ficar banido mesmo após o julgamento, seria um banimento temporário, não seria um banimento permanente para o servidor. E o Bruninho mesmo falou que por eu e o Gabi ter feito coisas erradas com o Bruno, assim como ele fez para a sociedade, a pena dele seria diminuída. Para mim, isso não é uma pena diminuída. É tipo, é a mesma coisa que eu posso entrar no server. É. Não, e de fato, ele já tomou um banimento por Não, e faz muito tempo esse querendo ou ban. não. Então acho que dá Ah, mais não, que aí, pago. deixa eu falar. Agora silêncio no tribunal. O banimento foi tão longo por culpa dos incompetentes que não estavam quando foi marcado o julgamento. Isso O também é sistema verdade. não Isso funcionou. é bem verdade, cara. Gustavo não apareceu. Isso é bem Só verdade. apareceu o Matheus e o Bruno. Eu só queria dizer que o Gabi não pode pedir silêncio no tribunal. Esse é teu ponto, então. Tu não vai refutar o que ele falou? Esse é o teu ponto. Tu não vai falar que tu foi incompetente de não estar no dia e alongando o banimento do Bruno por tua culpa? Que era o Assim, advogado pra começar, dele. que se tivessem feito Ah, é uma as coisas da forma certa, não teria nem havido um banimento para o Bruno. Sem ter esse julgamento antes. Como que não? O banimento é uma ação preventiva completamente justa. Alguém Não, explode o banimento tua não é uma ação casa, tu preventiva. prende, tu não Não. deixa ela solta na Só rua que para ação fazer qualquer preventiva, coisa. cara. Gabi, tu perdeu metade do tribunal, metade verdade. do julgamento. O Bruno já falou que vocês teriam que ser banidos juntos porque vocês também cometeram atentados contra a casa e pessoa do Bruno. O Bruninho É decidiu parcial isso. demais. Não, assim, o único. Quem cometeu contra a casa foi o Matheus. Eu só botei as galinhas lá. Isso que eu botei, o Bruno já. Tu Ah, não não, o botou Bruno fogo ainda pra tava no ameaçar? server. Sim, eu tava no server. Eu botei portanto, fogo no falei, chão, eu botei apresentei fogo no provas chão. pro juiz e dei todos os ovos que eu tive que juntar lá. No print enviado pelo Chico, quem é que estava destruindo a casa ali? Era o Matheus e o Gabi, mas foi porque a gente ia reconstruir, fazer um moinho. No flagra. Então pronto, cara, tem uma foto com os dois na casa quebrando. Não. Irmão, já foi, nem isso se aqui. compara. E eu Caralho! ter matado o Bruno, nada a ver. O Matheus me matou 30 Ah, não, vezes. não, nesse isso server. também foi o ponto que a gente Não, falou. matar Tipo, já a foi matar não foi, já foi. Cara. Tá, vamos Matar é nada a considerar, ver. vamos considerar o seguinte, ele vai pegar alguma coisa pra nós que a gente tá precisando, velho. Ah, esse Enderman eu não posso olhar pra ele. E eu acho que o escrivão é o juiz aqui. Cadê o Bruninho pra fazer o julgamento, cara? Eu tô lendo as leis da cidade. Já sei, rapaz, vamos fazer o seguinte. Vamos resetar o server, vamos botar no mundo super plano, caralho! e daí a gente constrói um mundo Por que, totalmente Chico? do jeito que a gente quer. O mundo super. Porque Chico, tem algum item no inventário que tu não quer perder? Todas as construções que eu fiz, os itens que eu quero perder, são imundo! Não sei, tu falou que todos os teus itens estavam nos baús lá, como é que agora tem tanta preocupação com teus Que itens? essa Cadê meus parte de Mateus? trás aqui do Ó, tribunal, Mateus. Se resetar cara. o server, reseta o mundo inteiro, Mateus. você sabe, cara. Como prova da minha Eu sei. gratidão também por você ser Nossa, honesto sim. nesse julgamento, Cara, para de tirar o cara do lugar. uma poção de cura. Gabriel Fab... Cabo Bruno Menegon. Soldado Lourenço Ramastron. Ed... Gustavo Mangini. Matheus Palestanga Mandapio. Francisco Palharini. Tá, Esses participantes da comunidade deverão então enfrentar o Ender Dragon com o Bruno no modo criativo. Cara, vocês cagaram pro juiz, na real. Né? criativo. Modo. Opa, eu volta. Rebobina. Dá um barra criativo aí pra mim, rapaziada. Aham. Fazer pelo número do server. Então, quando o povo não Tá, concorda que com o item julgamento que tu do quer juiz, a gente faz o quê? A gente mata o juiz. Tá no- Caga por. Não, Caralho, não velho, precisa matar. que da hora, velho. Por mim, o Bruno sai com uma picareta sem fortuna e enche o inventário de diamante. Ah, é bem Quanto certo. dinheiro é útil, cara? Uma picareta. De ouro. Não, pode ser de ferro ou de diamante, tanto faz. Não. Pode ter durabilidade, remendo pra ele não perder essa picareta. Ok, calma. A punição de Gabi foi contabilizada. Quem concorda com a punição? Eu não concordo. Eu acho que ele devia pegar alguma coisa pra Eu nós. discordo também. A gente pedir pra ele pegar alguma coisa, Ok. ele vai lá e pede, entendeu? Você quer que eu ache uma mansão Por pra quanto você? Eu tempo acho isso? gostosa. Você acha que você quer que eu faça um bola gato pra você? Chico, Ok, a tua opção também foi contabilizada, mas eu creio que ela seja bem mais complicada de ser realizada por conta que o cara pode ficar guardando isso pra um momento inconveniente que daí o Bruno não vai fazer e vai ter outro tribunal nessa porra.
Não, mas aí eu tenho que fazer, tipo, agora, pega uma coisa, tipo, sei lá, de agora, tá ligado? Tipo, As pessoas aqui presentes não vão decidir uma Não, mas eu não tô falando, tipo, cara, nem que seja só um hora item pra difícil você pegar, eu tenho entendeu? certeza. Não. Cara, eu já teria coisa em mente pra pegar, velho. Fala aí, Ah. dá teu ponto, Chico. Uma Conch de Nautilus, cara. 7 Conch Nautilus. 8 Conch Nautilus. Ah, eu concordo, eu não Porra. tenho problema com isso. Eu gostei. Então tá Sim. bom. Então tá decidido. Aperta Agora minha que mão mata aqui. o Bruno. Tá, então. Aperta minha mão. Tá, o que o Matinho gostaria que o Bruno pegasse então? Eu concordo com a ideia do Chico. Calma. Se a ideia do Chico for contabilizada, então, o Bruno vai ter que pegar uma coisa pro Chico, uma coisa pro Gabi e uma coisa pro Matheus. E os três juntos terão que também pegar uma coisa para o Bruno. O quê? Por quê? Eu também. É que eu tive minha casa Porque destruída, vocês meu cachorro responderam na morreu. mesma moeda para com ele. O Chico não precisa fazer porra nenhuma porque ele reconstruiu a porra do prédio sozinho. O Chico, ele tá absolvido por tudo. Não, mas daí tu não é o juiz, né? Tem. Cara, Não, pelo amor de Não, Deus, esse- o cara esse é o reconstruiu a ponto porra do do Gabi prédio. Fernandes. Tu fez a merda sozinho, o Chico reconstruiu. Sozinho e querem que ele pague pena ainda, porra. Ah, mas ele meteu o cala a banho. boca, Eu Gabi. falei, Sabe vocês qual foi- três têm que providenciar algo para o Bruno. Agora, como vocês três vão providenciar, é outra história. É, se o Chico Cara, não ir e você Posso der, trazer um ponto? eu também tenho um ponto. Eu posso trazer um ponto bem antes do que todo mundo aqui, que é bem importante. Quem Pode. vota pro Ok. Mangini tomar um mutezinho aqui rapidinho. Só pra ele parar de levantar. Ah, eu voto. Cara, Tá, fala, Mangini, fala. Tô brincando com isso. o ponto é que. Agora eu me perdi, assim, mas me disseram mutar, estão querendo me censurar aqui. Os gatos ficam saindo aqui. Enfim. O nosso querido escrivão aqui. Ah, de novo, cara. Que Eu- tá eu- fazendo? Pô, tu implica com a Valentina e ele eu queria implica que tu ficasse contigo, né, quieto velho? antes de eu falar, hein? Eu queria que tu ficasse quieto até eu falar, tá? Tá bom? Como já Aqui não é. Aqui foi sim não é falado pra ti. de Desce forma lá, desce lá extremamente pro teu lugar. exaltada, Desce lá foi pro teu falado de lugar. forma extremamente. Eu tô falando contigo, meu parceiro. Desce lá pro teu lugar, eu tô no meu lugar, cara. Cara, eu tô te defendendo que tu tá me xingando, cara. Enfim, como o Gabi falou de forma extremamente exaltada, o Chico reconstruiu todo o prédio. Show, cidadão do bem. Porém, temos que considerar também que esse banimento que ele deu, ele foi totalmente coagido pelo Gabi e pelo Matinho. Então eu acho que a punição se aplica somente a eles dois. E ao Bruno, claro. Já que o Chico ele foi praticamente com uma arma na cabeça quase, mandaram ele banir o Bruno. Cara, é indiferente se vai ser o Chico junto ou não. A questão é, o Bruno vai ganhar um item. Se o Chico vai fazer ou não, não importa. Contanto que o Matinho e o Chico façam. Que o é alemão, não o Matinho Nossa, e só o... queria defender o Chico pra ele não ficar tão bravo. Eu quero defender eu e o meu amigo Gabi. Ele quitou. Posso? Pode. Quem que tô? O Gabi? O Gabi? Acho que chegou gente lá. Deve ter chegado alguém nesse acesso. Ah, tá. É. Ok. Alô? Defenda? Quem quer falar alguma coisa aí? Posso defender eu e o meu amigo Gabi? Defenda. Fala. Então, depois que o Bruninho deu a pena dele ao Bruno de ficar no modo aventura até acontecer da gente matar o dragão, a gente não concordou com o julgamento. Sendo que ele já tinha falado que esse ia ser um negócio mais Já tinha leve. batido o martelo. Ia ser um negócio mais leve, por assim dizer, que não afetasse eu e o Gabi. Só que, por a gente não ter considerado isso daí, eu acho que deveria realmente ser algo mais leve pro Bruno, mas por que tem que afetar eu e o Gabi? Porque vocês também são culpados. Mas tu falou que ia fazer um negócio, mais leve. Essa pro é a Bruno. punição. Essa é a punição. Mas vocês não aceitaram o que eu falei? Agora pau no cu de vocês também. Tá, não, mas acho que Matinho, aí sabe por que eu acho que é o seguinte, ó. Tipo, ó, isso que eu tô tomando, tipo, a punição de eu ter que catar um item pra tu, pro alemão, pro Chico. Só que vocês três juntos, tá excluindo o Chico antes ali, porque vocês estavam falando que o Chico construiu o prédio sozinho, mas aí então, tipo, eu teria que trazer um item, tipo, pra tu e um item pro Gabriel, que eu teria que achar, entendeu? Eu teria que atrás. Entendi. Vocês podem fazer junto o item pra mim, não é tipo vocês trazerem um item cada pra mim. Eu vou Achei ganhar que era um. cada um item. Ah, entendi. É. Eu quero botar uma cláusula aí no rolê.
O Bruno pede primeiro, que daí a gente pode se abusar depois. Tá. Não, eu achei que o Bruno ia trazer uma coisa só também. Meu pedido eu já fiz. Não, mas daí tu eu- vai ter que trazer pra mim também. E aí, o que tu acha? Ah, já pensou. Eu tenho que pensar no meu pedido ainda. Tá, é a 7 ou 8 que tu falou, Chico? Foi. Anota aí pra nós. Tá, anota num livro Sim. pra mim, daí depois tu me dá. E agora vocês pedem ele de vocês Eu também. acho que o Chico podia fazer o pedido dele mesmo sem ter que trazer, levando tudo Ah, não, não, foi- sim, ele não tudo vai que trazer pra mim. Exatamente, eu concordo com isso. Matheus, o que que... Oh, cadê o Matheus? Eu tô pensando no que eu quero. Ah, bom. Pera aí. Tô encarando um Enderman. Gabi, Seja macho e vem aqui pra dentro. o que o Gabi quer? Eu não falei ainda, eu falei que eu vou me abusar pra cima do Bruno. Tem que ser um item ou pode ser, tipo, uma Não, coisa não. Eu pedi viva? esse Nautilus porque eu quero fazer o aqueduto, cara. É. Eu também Não. não sei daí se pode ser vivo ou se pode ser, não pode ser, sei lá. Vivo, eu acho meio paia, né? É meio pai, mas tipo, daí quem decide, eu acho que tem que ser o Bruninho daí que decide. Ok? Justo. Eu acho que os Nautilus estão bem dentro do plausível. Chico, como sempre, pensando na coletividade, eu diria. De fato, cara. Vai ficar no meio do O que Nautilus. o Gabi gostaria de pedir pro Bruno? Cabeça de Wither Skeleton. Tá. Quantas? 3. 3? Três. Ok. Três. Tá dentro do Ok. plausível também. Safe. E o Matinho? Eu quero uma raposa branca. Não fala assim, tá no tribunal! Cadê tu? Ah, já falei, foda-se. Eu não ouvi? Não Eu quero uma contabilizou, raposa tá muito branca. longe. Não, tá muito longe. Eu quero uma raposa branca. Tu acha que eu não vou spawnar Tá. o Wither primeiro com as 3 cabeças? Falar, tá aí as 3 cabeças, velho, é só pegar. Se tu spawnar, tu tá errado, tu tá ligado, né? E tu se pode mais ainda. Aí teremos outro Não, tribunal. que Ok. É isso então? A raposa também tá dentro do plausível. Bruno, o que você iria pedir pra então que os 3 fizessem pra você? Posso ter um minutinho só pra Pede pensar no cronômetro mesmo? Cão, Bruno. Não, eu tô Tá. pensando mesmo o que eu vou pedir. Tem que ser uma coisa interessante. Pede um porcão. Sim. Pede um porcão. Vira Zombie Pigmo. Tá, então eu quero um aqui que a gente vai fazer todo mundo junto, porque era a antiga punição, que é eu quero o ovo do dragão do Ender quando a gente matar o Ender Dragon. Só isso. Por Pode mim, ser? tá bom. Pode ser. Tá, uma pergunta. Quando mata o Ender, isso eu não sei. Quando se mata ele mais uma vez, o ovo respawna, né? Respawn? Ok. Então, Eu acho que tá Eu aceitado acho então. que Respawna mesmo? só um Sim, respawna. pontinho. Eu acho que dá pra bugar pra fazer mais, mas não sei se É. respawna. Pois é, eu acho que o ovo tinha que ser meio que um monumento do server, né? Essa é a questão. Eu vejo que o ovo, o ovo e a cabeça do Ender Dragon tem que ser algo tipo pra ficar central. A cabeça tu pega É. no A cabeça farma. Só Ah, tem dá que pra ter, pegar tipo, lá, não. talvez a primeira Eu tropei caixa. minha que dê picareta, menos. eu tropei minha picareta. Alguém pegou minha picareta aí? Não, tanto. Tá, então que tal a cabeça? A cabeça a gente só pega depois, igual, né? De matar o Ender Dragon. Ele pega ali. Uma- Não, então eu quero a primeira Elytra. Pode ser. Show. Pronto. Justo. É justo. Ok. O Chico Ok, é um ok. farmador de Elytra. Então, tribunal Anotou está aí, Chico? encerrado. Devendo Bruno adquirir 8 Nautilus para Chico, uma raposa branca para Matheus e... Caralho, esqueci o do Gabi. Cabeça de Wither pro É, cabelo. cabeça 3 de cabeças de Wither Wither Skeleton pro Gabi e ambos os 3 devem providenciar quando encontrarem a primeira Elytra para o Bruno. Ó, Bruninho, lê esse ficou bom aí. Ó, cozido, Bruninho. Cara, alguém ficou. Vê se não ficou contigo aí, Guzo. A minha picareta. Show. Eu dropei Não, acho tá na que tua sem mão, querer. cara. Não tá na minha mão. É uma Tu tava carta. correndo com ela pra lá e pra cá. É uma carta. Exatamente, acho que eu cliquei sem querer no quê? Pá, aqui não tem nada, cara. Eu vou dropar tua armadura só aqui. Não, tá contigo, Matinho, que eu acho que eu dropei quando tava passando perto ali. Pior que não. Tua Ah, armadura. que tristeza. Tua armadura tá aí. O único item que o cara guardou, né, cara? Tá, pera aí.
Cara, quem fica tirando os gatos do lugar? Eu não sei, acho que passou o Gus ali agora há pouco. Eu parei de passar nos gatos. Fique, gato. Bueno, Miau. Quer um peixinho? eu acho que eu sou um excelente advogado. Tá atacando, né? Corno. Cara, eu te ataquei e te defendi, cara. É. Cara, o Gus, como advogado de defesa, é um ótimo tocador de gaita. Pague aqui a pedreja, né? Ficou bom, Bruninho? Calma aí. Tu É assina um no ótimo o final quê, do chão. Matinho? Oi? É um ótimo o quê? Como advogado de defesa, é um ótimo tocador de gaita. Pode crer. Caralho, eu perdi Nunca quero ser defendido pelo Gustavo na vida. Parabéns, Gustavo. Pensa, alguém nunca cometeu mais nenhum crime na vida. É, sociedade. Tá, seu juiz Depois já dessa, acabou o eu não julgamento cometo mais agora? crime. Cada um tem seus métodos já. Espera, estou assinando aqui. Tá bom, espera ela volta pro tribunal, guris. Voltar pro tribunal? É, eu tô no tribunal aqui ainda. Tô voltando. Eu tô porque eu quero ficar. Depois tem que arquivar o bagulho do Bruno, né? É, eu acho que ele Ok. tá... Aí, ó. Tá aqui. Eu fiz alguma pequena alteração só. Dei um nome pra sentença, modifiquei a última partezinha e assinei. Confira aí, Para escrivão. oficial. Caralho, tu escreveu... Que legal, velho. Não, eu quero ver Duas também. por uma. Posso ler o documento, senhor juiz? Pode, vai ficar no teu arquivo. Bate o Pode martelo ficar pra sentado encerrar o aqui, caso, Bate por martelo, favor. bate senhor. martelo, só pra gente encerrar aqui. Acabou? Tá, então isso aqui eu só digo uma coisa. Isso aqui é uma rebelião. Vocês vão se fuder na minha mão, meus parceiros. Não, cara.